Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake. Venha reconhecer. Unidade Itatiaia. Valorap. Auditoria. Contabilidade. Consultoria tributária e financeira. Olá, o diálogo é comigo essa semana e com o doutor professor Fernando Belíssimo, infectologista do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Doutor, muito obrigado por nos receber aqui. Vocês podem perceber que eu estou sem máscara, porém ela está aqui na minha mão, nós estamos ao ar livre. O professor, doutor Fernando, insiste que ele tem que manter o exemplo, etc, e está certo, e eu vou tentar conduzir dessa maneira aqui. Recebi o aval para fazer isso. Professor, há 3 semanas atrás eu entrevistei o Marcelo Bigal, é um colega aqui ele parece que estudou com o Sandro Scarpellini, o secretário da Saúde. Ele está na Pensilvânia, eu fiz uma entrevista com ele há 3 semanas, ele falou: Edmo, sem teste nós não sabemos de onde surgiu, onde nós estamos e para onde a gente vai. 3 semanas depois, o que o senhor me fala? Antes da gente falar da pesquisa. De fato, os testes são muito importantes para o mapeamento dessa doença, Edmo, porque os sintomas dela se confundem muito com os sintomas do resfriado, da gripe. Veja você que aqui no hospital e mesmo nesse inquérito a gente identificou pessoas positivas que sequer tinham tido sintoma algum. Né? Nada? Nada, absolutamente nada. Né? Inclusive a pessoa que testou positiva para o PCR, né, no nariz, que estava ali com a doença ativa, ela não tinha sintoma nenhum. Eu falei pessoalmente com ela. Então, os testes eles são importantes sim para poder mapear a intensidade e a distribuição da doença na população. Dito isso, nós continuamos ainda, porque é um problema mundial, não é um problema de Ribeirão Preto ou do HC, único, mas nós continuamos sem muito acesso a testes na medida que vocês gostariam para fazer esses testes. Olha, a situação de Ribeirão Preto hoje é muito privilegiada. Há 3 semanas nós não tínhamos testes sequer para testar todos os doentes ou todas as pessoas com sintomas de Covid-19. Hoje nós temos. Hoje qualquer pessoa que procure o Hospital das Clínicas, que procure o Polo Covid com sintomas da doença, essa pessoa vai ser testada. Né? Então a gente vive nesse momento uma situação confortável, em que a gente está podendo sim fazer teste em todas as pessoas que tenham a suspeita da doença. O Ministério da Saúde divulgou recentemente que estava conseguindo uma grande quantidade de testes para poder distribuir para os mercados. É fato isso? É fato. Mas também é fato que esses testes não chegaram de maneira uniforme em todo o país. Nós estamos falando dessa situação confortável de Ribeirão Preto, que é uma cidade, um polo regional, mas a gente sabe de muitas regiões do interior do país, e mesmo do interior do estado, que não têm o mesmo acesso, né? E que continuam deficientes nessa questão do diagnóstico. Antes de entrar na pesquisa ainda, deixa eu deixar claro, esse programa está sendo gravado no dia 7, 8 hoje? Dia 7 de maio, tá? Vocês vão ver isso alguns dias, 4, 5 dias depois do dia 7 de maio. Então eu vou fazer um dado, coisa que eu não gosto de fazer, mas relevem porque pode ter alterado isso hoje. Como é que está esse conforto hospitalar também em termos de quantidade de leitos disponíveis em Ribeirão Preto? Olha, a ocupação dos leitos hospitalares para Covid tem variado nos últimos dias
em torno de 30% a 40%. Então é muito confortável. Houve uma certa preocupação que isso aumentou um pouco nos últimos 2 dias, era menor ainda, mas graças a todas as medidas preventivas, Ribeirão hoje tem leito vago, de tal maneira que qualquer pessoa que precise de um leito, de UTI, nesse momento vai ter. Mas a preocupação, Ed, é que a pessoa com essa doença que ocupa um leito de UTI, ela fica muito tempo. Eu mesmo tive um parente que saiu essa semana de alta hospitalar, ele ficou 5 semanas internado, 4 delas na UTI. De tal maneira que com pouco número de pessoas graves, a gente pode lotar a capacidade e aí passar a ter problemas. Então isso reforça a importância das medidas preventivas, para a gente manter uma certa capacidade ociosa e evitar o boom, a explosão de casos graves com potencial repercussão para o aumento da mortalidade. E que é o objetivo desde o começo. E eu até falei para o Dr. Zé Bernardes outro dia desse, eu falei assim, olha, se eu tiver que pegar isso, eu estou rezando para pegar daqui uns 3 meses, 4 meses, porque fatalmente você vai ter mais estudos de medicamento, mais estudo de vacina, mais estudos de tratamento, provavelmente você vai ter, e talvez não uma UTI tão cheia caso seja necessário, até disse isso para ele. Bom, vamos à nossa pesquisa, inédita em termos de Brasil. O professor Nicolelli está liderando um grupo de médicos pesquisadores nos 9 estados do Nordeste, onde eles estão indo a campo buscar, através de incidência regional, e eu quero dizer que regional pode ser um bairro, não precisa ser um conjunto de cidades, né, ou de estados, mas onde eles estão buscando, através de... Apareceu muita indicação daquele bairro. Pegam o número de médicos, de testes, vão a campo acontecer, vê a necessidade de isolamento, etc, etc, etc. Ou seja, eu não sei se é certo ou errado, mas é você atacar o problema. Eu entendo como atacar um problema. A opção de vocês foi fazer uma pesquisa de amostragem, quase que como entabulada de um nível eleitoral, o sorteio de bairros, etc. Tal. Como é que surgiu isso? Como é que foi a participação disso, os envolvidos, para a gente depois chegar no resultado? Olha, Ed, a ideia de fazer esse levantamento surgiu do fato da gente não saber em que nível nós estávamos na questão da curva epidêmica, não saber se nós estávamos na fase ascendente, na fase descendente da curva, já que até pouco tempo atrás a gente tinha poucos testes, como foi falado aqui. E surgiu também da pressão social, política, econômica para a reabertura do comércio, da indústria, dos serviços. Então nós pensamos assim, aqui no Comitê do Hospital das Clínicas, para a gente pensar se pode, se deve, se é conveniente reabrir ou não, nós precisamos de mais dados. Nós não sabemos hoje quantas pessoas têm contaminadas, quantas pessoas têm imune. Mas isso focado na parte econômica, da economia da cidade, da região, enfim. Focado na parte da saúde e na parte econômica. Também na parte da saúde, no sentido de nos prepararmos melhor para o enfrentamento da pandemia. Então surgiu a necessidade de, com um pequeno número de amostras, eu digo pequeno, 700, é um número grande, mas é pequeno perto do tamanho da população, mas com esse pequeno número de amostras, estabelecer algo que fosse representativo para toda a população ribeirão-pretana. E foi exatamente isso que a gente fez. Tá. Né? Só queria, de curiosidade, quem tabulou essa pesquisa, doutor? Tabular, você fala da Quem fez o cálculo matemático, aritmético dessa necessidade da setorização dela? Foram 2 professores de estatística aqui do nosso departamento, Departamento de Medicina Social, 2 professores, pesquisadores com ampla experiência na área da estatística,
professor Edson Zangiacomi Martinez, professor Jair Lício Ferreira dos Santos. Né? Eles que nos assessoraram aí na construção desse plano amostral, que abarca toda a diversidade da população ribeirão-pretana, em termos de sexo, de idade, de escolaridade, de extrato socioeconômico e de região de moradia. O senhor estava falando sobre a questão dos dados, né? E de fato a desconfiança era enorme, especialmente eu tive a oportunidade de dizer isso para o Dr. Sandro, em função do boletim epidemiológico que eles divulgam todo dia às 17 horas. Então aparecia lá, um caso de contaminação por dia, 2 notificações por dia. Quer dizer, aí a população fica louca. Eu estou vendo Manaus, eu estou vendo São Paulo, agora o Rio de Janeiro parece que está entrando no caldeirão da bruxa, né? Ribeirão Preto nada, zero, Ribeirão Preto zero, Ribeirão Preto zero. Então gerou uma desconfiança na população. Isso que o senhor tinha falado. Sim. Agora veja você que de fato essa pesquisa ela vem a confirmar essa impressão que todo mundo tinha, que a doença não estava circulando amplamente na nossa população. Mas não é que ela não chegou aqui, ela chegou aqui, mas é que a cidade teve a oportunidade de aprender com o resto do mundo. O resto do mundo e mesmo com a experiência da capital, onde a doença chegou primeiro. Então, vendo o colapso do sistema de saúde da Itália, da Espanha, do Reino Unido, depois dos Estados Unidos, depois da própria cidade de São Paulo, a França, o município de Ribeirão Preto teve a oportunidade de instaurar o distanciamento social precocemente. Eu me lembro que quando os meus filhos tiveram as suas aulas canceladas, nós tínhamos um caso confirmado em Ribeirão Preto e as aulas já estavam canceladas. Então essa intervenção precoce é que produziu esse efeito da doença não se espalhar rapidamente. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho estamos de volta. Até já. Unimed Ribeirão, o plano que abre as portas do hospital mais inovador da região, de um dos centros cirúrgicos mais seguros do país, do Centro de Cardiologia e Neurologia com tecnologia de ponta, que abre as portas de uma UTI com equipe altamente qualificada, de um avançado centro de diagnóstico, que abre as portas para uma equipe multidisciplinar, além de uma moderna hotelaria. Unimed Ribeirão, de portas abertas para você e para a saúde da sua família. Hoje eu quero aquela brusqueta de pepperoni. Eu não vejo a hora de provar o confit de pato. Ou será que peço o risoto de carne seca, hein? E eu mereço o brownie de sobremesa. Eu vou pedir a torta de chocolate com geleia de damasco. Nossa, a gente nem chegou e já tá pensando na sobremesa. O mousse cake da Itatiaia agora é My Mousse Cake. O mousse cake que você sempre amou, com tudo que você sempre pediu. 1924. O desafio está no ar. Rádio Clube. Liderança total. Voltamos a apresentar Apoio Unimed, Mousse Cake, Valor Up. Estamos de volta no segundo bloco do programa, doutor. Vamos lá o resultado da pesquisa. O que eu pude ver, teoricamente na projeção, Ribeirão Preto teria 8.300 e poucos infectados, sendo que teria, né, segundo a pesquisa, sendo que o correspondente a confirmados 300 e poucos casos. Então nós estamos trabalhando com 5%, menos 4% de notificação e não de mortandade. E de fato aí vem o que nós terminamos no primeiro bloco. O vírus não chegou em Ribeirão Preto, mas chegou. Sim, chegou, está aí, mas graças ao distanciamento social, graças à promoção da higiene de mãos, graças à promoção do uso de máscaras, a promoção da etiqueta da tosse,
A vigilância epidemiológica que tem sido feita intensivamente pelo Hospital das Clínicas, pelo município, pelos demais hospitais, tudo isso fez com que a circulação fosse limitada, né? Ele está circulando, mas em quantidade inferior à de outros municípios. O que o senhor destaca para mim, além do número final de previsão, de estimativa de infectados, mesmo assintomáticos? O que o senhor destaca mais nessa pesquisa, faixa etária? O que o senhor viu de interessante? Olha, surpreendeu-nos o fato de não encontrarmos crianças infectadas, né? Provavelmente isso tem relação com a questão do fechamento das escolas. As crianças são um alvo frequente das viroses respiratórias, elas são frequentemente acometidas e transmitem a gripe, o resfriado, né? Mas especificamente em relação ao coronavírus, por conta do fechamento das escolas, nós não identificamos nenhuma criança infectada. Então, os casos que a gente documentou pela pesquisa concentram-se entre os adultos jovens, que são a população economicamente ativa, que está saindo, que está mantendo os serviços essenciais destemidos ativos, também? Destemidos também? Talvez destemidos, talvez saindo para motivos de lazer também, né? São essas pessoas que estão se infectando mais. Embora tenhamos tido alguns casos na terceira idade também. Mas o maior número de casos é entre adultos jovens. Sim. Agora, o contágio, quer dizer, eu pude ler um pouco, para se dizer que a pandemia terminou, precisa ter um X% de infectados. Quanto é esse X%? Na verdade, ninguém sabe, Edson. Para a gente dizer que a pandemia terminou, a gente tem que ter uma curva descendente de casos. Então, por exemplo, a China conseguiu abortar a pandemia com 20% da população infectada, ou menos em algumas localidades. Já na Itália e no Reino Unido, isso só foi possível após 50% da população ter se infectado. Então veja você que isso depende muito de como a sociedade maneja. Se a sociedade atuar incisivamente, como foi feito na China, com altos níveis de higiene, com um distanciamento social máximo, a gente pode controlar a epidemia sem que muitas pessoas tenham se contaminado. Eu posso entender que se nós tivermos um grau de infecção, como nós estamos tendo em Ribeirão Preto, ou seja, baixo, o bicho não assusta, porque você vai ter um tratamento adequado, mesmo não tendo vacina, mesmo não tendo uma medicação eficiente, o bicho não assusta tanto? Isso é verdade. Não assusta tanto porque o que fez as pessoas morrerem muito na Itália não foi só o vírus. Foi a falta de médico, a falta de enfermeiro, a falta de leito, a falta de respirador. Respirador. Coisa que nós não estamos tendo até agora, né? Então, é uma situação confortável. Mas a gente não pode baixar a guarda. Sim. Porque se a gente falar assim, não tem problema nenhum, vamos liberar tudo, aí vai explodir. Essa determinação do governador para que a partir desse dia 7 todos usassem máscaras, o senhor não acha que já podia ter sido tomada, principalmente aonde a coisa o bicho já pegou? Poderia ter sido tomada antes. Eu chamo a atenção especialmente para o uso das máscaras no transporte coletivo. Público. Transporte público. Acho que esse é uma indicação essencial. A gente vem falando já aqui há várias semanas por que o pessoal não usa máscara no transporte público. Acho que esse é um momento crucial. Porque aqui nós estamos aqui ao ar livre, eu estou aqui para dar o exemplo, mas essa máscara aqui não tem muito benefício entre eu e você. A finalidade dela não... Agora, no momento em que você põe 30, 40 pessoas dentro de um ônibus lotado, especialmente agora no inverno, que as janelas ficam fechadas, se tiver uma pessoa tossindo ali, ela pode contaminar várias outras, né? O síndrome aguda de respiratória,
que está sendo responsável nos atestados de óbito muito mais do que a Covid, pode estar confundindo aí esses atestados de óbitos, né? Pode. A síndrome respiratória aguda grave é um diagnóstico sindrômico que a gente fala. Ela pode ser causada pela Covid-19, ela pode ser causada pela gripe, ela pode ser causada por inúmeros outros vírus, né? Então a gente só pode falar que a síndrome é pela Covid quando a gente tem confirmação laboratorial. Sim. Agora, não é uma sacanagem, vamos dizer assim, né? Não é que estão querendo burlar ou driblar o índice, porque não tem o teste, não fez o teste, ou morreu em casa, não enterrou, enfim, não fez o teste. Não há, por parte das autoridades sanitárias municipais e mesmo de outras esferas do governo, nenhum interesse evidente de maquiar as estatísticas. Claro. Há sim limitações importantes pela falta de testes, pela falta de diagnóstico, mas eu pelo menos não identifico nenhuma intenção de maquiar as estatísticas. A consequência disso, então daqui a pouco volta às aulas, não sei se vai voltar com meia sala de aula, daqui a pouco volta o comércio, a prestação de serviços, shows, eventos, daqui a pouco, porque a pressão está enorme. A pressão é um negócio que eu não queria estar na pele de vocês da área da saúde e dos políticos, porque a pressão é muito grande. Aliás, o presidente foi no Supremo hoje pedir ajuda para o Supremo pressionar os governadores. Como é que deve ser isso? Olha, de fato, esse é um ponto polêmico, uma pergunta que não tem uma resposta definitiva. Eu particularmente acho que o ideal seria manter tudo fechado. O ideal do ponto de vista estrito da saúde sanitário em relação à Covid. Mas se a gente olhar a sociedade como um todo, a gente também compreende que se esse distanciamento se prolongar muito, talvez pessoas vão morrer de fome, talvez mais pessoas vão para a pobreza extrema, vão perder seus empregos. Desquite eu já estou sabendo. Então a minha opinião é que a gente deva dosar, a gente não deva radicalizar nem no fechamento total, nem na abertura total. Eu acho que é hora da sociedade reposicionar os seus valores, reavaliar a atividade econômica, ver aquilo que é essencial, aquilo que é importante, aquilo que é mais ou menos importante, aquilo que é supérfluo. E focar a reabertura naquilo que é essencial, aquilo que é mais importante. E evitar, ou pelo menos postergar mais, aquilo que é absolutamente supérfluo. Aglomeração, né? Então, por exemplo, você citou a questão de shows, né? Os shows, embora muito divertidos, importantes para a cadeia produtiva desse setor, eles são menos importantes do que o setor do comércio, né? Eles são menos importantes do que o setor educação, por exemplo, né? Então eu acho que é hora da sociedade fazer esse balanço e, juntamente com o poder público, estabelecer um processo de reabertura muito lento, muito gradual. Essa semana, só para ilustrar, está voltando o campeonato de futebol alemão. Não sei que critério, se é um jogo do Schalke 04 contra, não sei se é o Bayern, não sei quem é. Eu não sei quais critérios, com torcida ou sem torcida. Pergunta, uma outra colocação que eu não vejo ninguém fazer. O Covid-19, o outro Covid, H1N1, influenza, o método de transmissão é o mesmo. Mãos no olho, etc. e tal. Fatalmente, se a população aderir e pegar esse hábito maravilhoso de lavar a mão, de passar álcool gel na mão, de evitar espirrar na cara do outro, de evitar um elevador lotado junto com o outro. A partir dos próximos anos, o que acontece em junho, julho, provavelmente vai ser minimizado muito. E eu não vejo ninguém falando disso, porque não é a Covid-19, é o influenza, é o H1N1. Você tem toda a razão, Edmar. A nossa expectativa é que esse seja um dos saldos positivos dessa tragédia, né?
Aliás, isso é uma coisa que já era para estar acontecendo há muito tempo, das pessoas cultivarem hábitos mais intensos de higiene, né? Então é uma expectativa assim que a gente tem. Talvez não esse ano. Talvez não esse ano, porque não sabemos como é que nós vamos efetivamente estar o mês que vem, como é que nós vamos estar julho, quer dizer, dizer ó, esses números serão baixos e tal. Mas a vacina foi antecipada do H1N1, o campeonato alemão voltando, a China reabrindo o Wuhan, tem indícios que mais 30 ou 60 dias nós vamos estar numa vida muito mais equilibrada e normal do que estamos hoje. Ou vamos poder estar do que estamos hoje. Uma coisa que tem que ser ponderada é que esses países estão meses à frente de nós aqui em Ribeirão em relação à pandemia. Acho que a nossa situação aqui ainda vai demorar mais tempo para se normalizar. A expectativa é que a gente ainda vai aí alguns meses tendo que lidar com isso e de maneira controlada. E é uma outra vantagem importante, aquele polo do Covid-19 que montou lá na UBS da 13 de maio, mais o HC, o grupo São Lucas Ribeirante Especializado montou um polo também para a recepção de Covid. O São Francisco, como é que chama? O grupo, não sei o que, Health, dono do São Francisco. Quer dizer, é o que o senhor falou, Ribeirão Preto teve tempo e se preparou para isso. E os médicos também. Em relação a medicamentos, o que o senhor me fala que tem ouvido, tem circulado aí? Eu ouvi coisas na Austrália em relação a um vermífugo, se não me engano. Eu ouvi coisas, tem alguma coisa adiantada? Muito pouca coisa, Edno. Tem vários medicamentos sendo testados, mas no momento não tem nada que a gente possa usar com segurança e dizer, isso é efetivo. Mesmo hidroxicloroquina? Mesmo a hidroxicloroquina. O da AIDS, como é que chama? Lopinavir, o Caletra. Tem várias coisas sendo testadas, mas... O plasma sanguíneo? O plasma parece... tem várias coisas promissoras, o plasma é uma delas. Mas nós não temos dados definitivos para dizer isso funciona. Ouvi dizer que a Novartis também estava muito adiantada com um teste desse. Não sei se é verdade, se surgiu alguma coisa. Bom, de qualquer forma, se surgiu uma vacina, não é para agora. Não, com certeza. Isso é para o fim do ano ou o ano que vem? Se tudo caminhar rapidamente bem. É a maneira mais rápida. Porque... essas coisas são demoradas, elas requerem testes muito elaborados, muito caros. E tem que ver também a segurança dessa vacina, né? Nós temos vacinas que mataram pessoas no passado, né? Então, assim, não pode precipitar nisso. Tá. Eu, antes de encerrar, eu quero dizer que depois desse fique em casa, quando puder sair de casa, eu acho que a coisa mais importante que a gente vai ter, e talvez seja a mensagem que o Dr. Fernando até queira passar, é manter esse hábito. Isso vai ajudar, né, doutor? Não é só em Covid, esses hábitos de higiene, de cuidados, são fundamentais para estar se tendo contato com a higienização em cima disso. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, Edno. Não é por causa da Covid-19 que eu lavo as mãos antes de me alimentar. Sempre fiz isso, sempre insisti para os meus filhos fazerem, sempre orientei meus alunos a fazer. Não é por causa da Covid-19 que eu tuço no braço e nunca na mão. Isso há décadas que se promove esse hábito, mas eles sempre foram negligenciados pela população. A gente vê aqui, eu vejo no refeitório do Hospital das Clínicas, antes da pandemia, eu arrisco a dizer que um percentual significativo dos meus colegas médicos, dos meus colegas alunos, sequer lavava a mão antes de se alimentar. A gente observava isso. Hoje mudou. Todo mundo lava a mão antes de comer. Então eu espero que isso fique. O recado é o seguinte, avisado que não é para passar no sinal vermelho, está avisado, passa porque quer. Então o recado está dado. Muito obrigado, doutor Fernando. Semana que vem estamos de volta. Até lá. Programa Diálogo com Edmo Bernardes. Apoio Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Muscake.
Venha reconhecer Unidade Itatiaia. Valorap, auditoria, contabilidade, consultoria tributária e financeira.